gente vai falar sobre a Estrangeira, da Cláudia Durastante. Vamos falar sobre 3 tópicos. O primeiro é a gente se sentir estranho na nossa própria companhia, a nossa mudança ao longo do tempo e a nossa sensação de não pertencimento. Bora? Bom, esse livro aqui é um livro publicado pela Todavia. Ele é semi-biográfico, então a gente não consegue saber muito bem o que de fato aconteceu com o autor, o que de fato não aconteceu, as coisas se misturam, né? A ficção, bem ficção, da realidade da autora, mas é uma autora que, é uma personagem que ela não se sente encaixada em lugar nenhum. Os pais, eles possuem uma deficiência auditiva e ela ouve, né, ela fala, então ela já não se sente pertencida à própria família, já começa por aí. E depois eles também se mudam, eles vão morar nos Estados Unidos, eles são italianos, vão morar nos Estados Unidos, então também tem essa outra questão. Mais tarde a protagonista ela vai mudar para a Inglaterra e vai ter uma questão toda do Brexit, dela também não se sentir europeia dentro da Inglaterra, então também vai ter mais essa do não pertencimento, tá? A primeira coisa que eu quero falar com você hoje é justamente a gente se sentir estranho, antes de mais nada, com a gente mesmo. Porque a gente se sentir estranho, se sentir estrangeiro num país é difícil, mas é mais óbvio, né? Então eu penso, nossa, já que eu estou fora do meu país, logo tenho mais chances de me sentir um estrangeiro, né? Eu sou um estrangeiro. Mas, e quando isso acontece com a gente mesmo? É interessante a gente pensar sobre isso, porque a gente tende a querer, até por uma questão evolutiva, a gente se adaptar. Então eu vou me adaptar para eu não me sentir uma estranha comigo mesma. Da ideia que eu faço de mim, da ideia de quem eu quero que eu seja, porque essas ideias que são construídas ao longo do tempo vão me fazer me encaixar melhor num grupo, eu vou ser mais querida por esse grupo, então evolutivamente isso é bacana para mim. Então muitas vezes a gente vai negando essa estranheza da nossa própria companhia. Até que num belo dia existe a possibilidade de você chegar, olhar para uma foto sua. Muitas pessoas relatam isso, né? Comigo foi um vídeo. Mas de você olhar para uma foto, para um vídeo, para alguma coisa que você escreveu, enfim, algo que você falou, e aí você escuta depois e você fala, meu Deus, quem é essa pessoa? Por isso que a terapia, ela traz essa sensação com uma certa facilidade, no sentido que a terapia ela tem justamente, né, essa função de trazer essas coisas que não estão muito adequadas com quem a gente é, pra gente olhar, pra gente visualizar, e aí a gente se percebe, se pega e fala, gente, o que aconteceu? Eu não sou essa pessoa, né? E aí a gente precisa começar um caminho, né, ou dentro da psicoterapia, ou um caminho de autocognição em que a gente vai voltando pra gente mesmo, pra gente se aceitando, pra gente trilhar o caminho que a gente quer trilhar, porque enquanto a gente não trilha esse caminho, a gente fica muito com a sensação de que a vida não tá leve, de que a vida tá difícil, que tá emperrado, que a gente tá errado, a sensação de correndo atrás do rabo, sabe? Do cachorro correndo atrás do rabo. Então a gente fica muito com isso. Então é muito interessante e muito importante que a gente tenha essa percepção, né? Mas não é uma percepção tão simples, porque envolve, como eu comentei, né? Um caminho de autocognição, envolve a gente entender determinadas coisas e envolve também a gente estar aberto para perceber e para querer fazer diferente, tá? A segunda questão que eu quero conversar com você é que às vezes não, né? A gente vai mudando ao longo do tempo. E isso também é complicado. Porque quando a gente pensa assim, tá, beleza, eu não sei quem eu sou, eu não sei muito bem o que eu tô fazendo e tal, então eu vou tentar voltar a ser quem eu era. Mas será que um dia eu fui uma pessoa que eu era, uma pessoa naquele momento, e que já não me cabe mais essa pessoa também, mas ao mesmo tempo eu também não sei, não tô sendo quem eu sou? Uma confusão, né? Uma confusão. E essa questão dessa mudança ao longo do tempo, ela vai trazendo pontos mais complexos da gente lidar e da gente entender.
É óbvio que conforme os anos vão passando, conforme a gente vai aprendendo, conforme a gente vai se integrando, conhecendo, enfim, a gente vai tendo novos pensamentos, a gente pode ter novos amigos, e isso também é uma coisa que dói, né? A gente pensar, poxa, aquela pessoa que tá comigo há tanto tempo, hoje ela já não cabe mais na minha vida, e não cabe porque somos pessoas diferentes, então é algo que não é nem gostoso pra mim, nem gostoso pra ela mais. E a gente tem muito a ideia de fomos felizes pra sempre, e essa ideia ela acaba sendo bem dolorosa quando a gente se depara que a vida não é bem por aí. E essa mudança, ela também causa essa confusão, porque a gente fica meio sem saber onde a gente tá pisando, né? Parece que a gente não tem segurança, a gente não tem firmeza. Mas, mais uma vez, né, é o processo de desenvolvimento pessoal, psicoterapia, de autocognição, que vai fazendo com que a gente vá criando mais firmeza nesse nosso pisar, tá? E a terceira parte que eu quero falar é justamente sobre a gente ser estrangeiros num outro país, principalmente, que eu acho que vai ficar mais claro pra gente trazer... para eu trazer, né, o que eu quero aqui, mas a gente pode ser estrangeiro dentro do nosso próprio país, dentro de grupos diversos, né? E para isso eu vou trazer nosso querido Ferdinand Saussure, que é o cara da linguística. Então, para quem é da letras, com certeza já ouviu falar desse cara. Para quem é da psicanálise também, porque ele andava de mãozinha dada com Lacan. Lacan se utilizou muito das teorias de Saussure para desenvolver também o próprio trajeto, né, dentro da psicanálise. E dentro dessa teoria a gente tem dois conceitos fundamentais, que é o do significado e o do significante. O significado é o conceito que a gente dá para cada coisa. Então, nesse caso, o que é o significado do livro, né? O livro, ele é um negócio que pode ser impresso ou não, um objeto que tem folhas ou não necessariamente, que conta uma história, que ensina alguma coisa, que tem palavras. Então, esse é um conceito de livro, e para isso é dado o nome de significado. Já o significante seria a escrita ou o que a gente escuta, né? L-I-V-R-O, livro. E o que acontece? Quando a gente está num outro país, ou num lugar onde não falam a nossa língua, ou que a gente não fala a língua deles, o conceito, geralmente, ele é parecido, né, de algumas coisas, dessas coisas mais comuns, tipo um livro, uma cadeira, uma mesa, essas coisas mais usuais. Tem-se o significado meio que padrão, né, e obviamente que, principalmente de coisas religiosas, de rituais, o significado pode mudar, e pode mudar bastante, mas eu tô dizendo dessas coisas mais rotineiras, a gente já tem um significado padrão, mas o significante é diferente, né? E aí, esse problema desse significante ser diferente, do livro em inglês ser book, é complexo, né? Porque a gente não consegue se comunicar. A gente sabe o que a gente quer dizer e a gente não consegue falar. E isso vai aumentando essa sensação de ser estrangeiro, né? E aí eu tô falando de um país diferente. Agora a gente pode ser um estrangeiro dentro de um grupo. Então, um grupo, por exemplo, de advogados que tem um vocabulário muito específico e que eles usam palavras que a gente desconhece ou que não tá muito no nosso vocabulário do dia a dia, e a gente não consegue acompanhar. Talvez, se eles usassem outros significantes, a gente conseguiria, a gente saberia o significado, né? Mas por conta do significante a gente não entende. Ou então, a gente pode também ter essa questão quando a gente tá com a gente mesmo e a gente não... A gente tá meio distante de quem a gente é, né? A gente tá um estrangeiro pra gente, então a gente já não entende o que a gente tá falando. A gente não consegue ter compreensão, né? Aí, tanto o significante quanto o significado, eles podem ter se perdido pra gente. Então, essa questão da linguística, ela pode ser usada de uma forma muito mais ampla nas questões entre países, e que é uma questão muito forte dentro do livro, mas ela também pode ser uma coisa muito mais interior, e que aí vai de um trabalho, mais uma vez, né,
dentro da psicoterapia, por exemplo, que você vai falar muito, isso vai te ajudar bastante. Ou de qualquer outro processo de autocognição que você possa fazer e que você vá trabalhar essa questão. Uma coisa bacana de se dizer é que a gente fala português e a gente fala português, né? A gente nasceu falando português e sempre foi assim e tal, então é muito natural e a gente tende a não pensar muito nisso, a não ser que você seja da letras ou da psicanálise. A gente tende a não pensar muito no que a gente diz, quais palavras a gente escolhe, e isso significa muito, né? Porque muitas vezes o significante que a gente traz um significado diferente, ou o significado que a gente queria dar não é aquele que a gente vai conseguir se utilizando de determinado significante. Então, eu super te convido a olhar um pouquinho para como você fala no seu dia a dia, porque você pode se reconhecer e pode compreender muitas das suas questões pessoais, muito dos seus filtros para o mundo através dessa autoobservação. Também convida quem tá próximo de você, né, quem mora com você, pra te falar, você fala isso e quer dizer isso, você traz muito superlativo, coisas do gênero, porque isso também pode te ajudar bastante a entender questões interiores aí que talvez você ainda não tenha se ligado. Bom, esse livro aqui, ele é um livro para quem gosta de ficção, para quem gosta de uma história que pode ser real, né? Então, se você gosta de histórias mais reais, ele pode ser interessante para você. E ele é muito bacana para quem mora ou já morou fora, porque ele te traz um abracinho, um aconchego de poxa, eu entendo o que ela tá querendo dizer. Eu já me senti assim, tá? Esse livro eu não aconselho para quem tá começando na leitura, porque ele também não é um livro que vai trazer muitos acontecimentos, meu Deus, assim, sabe? Não é como se fosse um filme hollywoodiano, é um filme mais europeu. Então para quem tá começando na leitura, na ficção, pode parecer um pouco monótono, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário, seu like, eu vou adorar interagir com você. Não esquece de se inscrever no canal, é super importante para você receber as notificações quando eu postar vídeos. E muito obrigada por estar aqui e a gente se vê no próximo meu vídeo. Muito obrigada, um grande beijo, até mais, tchau, tchau!